A, a gravação de hoje se deve ao capítulo 2 do Apocalipse, que diz: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, os quais achastes mentirosos. E tens perseverado e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar no teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeio as obras do Nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Eu li essa primeira parte, capítulo 2, que se refere à igreja de Éfeso, mas eu gostaria, nessa oportunidade, de apresentar a vocês alguma coisa que eu preparei sobre esse capítulo 2. Depois eu lerei mais um pouco do capítulo. Só um momento. Estou aqui abrindo o PowerPoint, já vou mostrar para vocês. Pronto. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é essa realidade que o texto nos diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No mundo antigo, nós tínhamos uma região chamada Ásia Menor, que eu coloquei nesse mapa bem especificado. Nesse mundo antigo, nós vemos o Mar Mediterrâneo e a civilização, ela tem origem, ela tem, por exemplo, naquela época, né, ela tinha grande parte da concentração humana, né, em volta do Mar Mediterrâneo, onde também nós encontramos o Império Romano. E a Ásia Menor, eu representei aí com um círculo, era a região que recebeu as cartas do Apocalipse. Colocando numa maneira mais reduzida, mais ampliada essa região, nós vemos da esquerda para a direita Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 cidades que receberam as cartas. Quanto aos destinatários, foram cartas dirigidas a 7 igrejas da Ásia. São 7 cartas dirigidas a cada igreja, e cada carta dirige-se a todas as igrejas. Então, era para ser lida não somente a carta destinada à igreja, mas a carta destinada a todas as igrejas. As igrejas eram reais e genuínas, não se refere a períodos da história da igreja. Essa é uma interpretação muito corrente hoje, que as cartas se representam os períodos da história da igreja. Sendo assim, a igreja de Éfeso seria logo a primeira igreja que tinha perdido o primeiro amor. E nós estaríamos no período da igreja de Laodiceia. Não. Nós percebemos que no decorrer dos séculos, e ainda hoje, nós temos igrejas perseguidas, como a igreja de Esmirna, que sofrem, que pagam com a própria vida pela causa do evangelho. Mas também temos igrejas de Laodiceia, temos igreja de Filadélfia, temos todo esse tipo de igreja através dos séculos.
Então, não se refere a período de história da igreja. Entretanto, essa mensagem se estende até a igreja dos nossos dias. Jesus Cristo, através de João, apela ao povo de Deus para deixar o pecado e o comodismo. As igrejas devem se arrepender e vigiar e realmente se aprontar para o dia do Senhor. O objetivo é que a igreja se apronte para o dia do Senhor. Com respeito ao texto que nós... quanto ao conteúdo, podemos perceber a seguinte composição das cartas. Primeiro, o nome da igreja, quem é dirigida, e a identificação de quem fala. Normalmente, a carta contém elogios, menos para a Laodiceia, e acusação a respeito do pecado, menos para Esmirna e Filadélfia, que não tem nenhuma acusação. Há uma menção da segunda vinda e a ordem final para que ouça as promessas daquele que vencer. Deixa eu mudar aqui o slide. Então vamos tratar da primeira igreja que nós lemos do texto, aos vencedores de Éfeso. Aqui temos ruínas de um templo que não é propriamente o de Éfeso, mas é um templo de Diana dos Efésios. E, normalmente eles tinham essa configuração. E aqui uma ruína de um teatro que há lá em Éfeso. E esse teatro ele era para 25 mil lugares. Era uma cidade muito desenvolvida, era uma cidade importante na Ásia, praticamente a entrada da Ásia. Dali partiam as rotas comerciais. É interessante, já voltando aqui, só uma coisa. Se falar. Provavelmente foi nesse anfiteatro aqui que Jason foi levado, e porque quando Paulo chega e prega essa igreja, houve a conversão em massa, e muita gente abandonou os ídolos. E Jason foi levado por Demétrio e alguns ourives, e a assembleia se realizou nesse anfiteatro. Ele ainda existe hoje, onde se levaram Jason e ele pôde testemunhar da sua fé. Não falando completamente, né? Ele não chega a ser morto nem nada, mas porque é uma intervenção, porém, ele foi levado ali porque era um cristão verdadeiro e seguidor do apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, Apocalipse 2,7. A promessa à igreja de Éfeso é que aquele que vencesse se alimentaria da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Capítulo 2, capítulo 7, nos vemos essa realidade. A Bíblia nos diz que essa árvore da vida existia no Éden e aquele que comia dela vivia eternamente. Não está sujeito às enfermidades e à morte como estamos hoje. Os pontos positivos da igreja de Éfeso é que era uma igreja fiel no labor e na perseverança. Ou seja, ela tinha firmeza no trabalho e perseverava na doutrina. Tanto perseverava que ela repudiava obras dos nicolaítas e dos falsos mestres. Os nicolaítas, segundo a tradição, eram algumas pessoas que tinham seguido o caminho de Nicolau, que, sendo um diácono da igreja, se afastou e se entregou ao mundanismo e conduziu muitos crentes a esse caminho. E ela também, então ela era firme na doutrina, ela trabalhava, ela era firme na doutrina, não suportava falsas doutrinas, ela sofreu com paciência e trabalhou não desanimando, era um elogio, ela tinha paciência, trabalhou e não desanimava, porém, ela começava a entrar no mecanicismo, ela perdera o primeiro amor. E muitos crentes nos nossos dias, muitos cristãos, têm perdido o primeiro amor. Não amam mais o Senhor como amavam no início. Não fazem mais as obras com amor, fazem por obrigação, fazem batendo ponto. Vão na igreja porque tem que ir na igreja. Fazem as obras porque tem que fazer. O amor é fundamental no reino de Deus. Nós fazemos porque Ele nos amou. A segunda carta eu vou ler agora para que a gente possa compartilhar com os irmãos. A carta de Esmirna.
Ao anjo da carta de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias que dos que si mesmo se declaram judeus não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos ver o que preparei para os irmãos aqui, como adicional à classe da Escola Bíblica Dominical. A vencedora de Esmirna. As ruínas de Esmirna são pequenas e estão ainda na cidade que tem o mesmo nome, Esmirne, né? É interessante a gente perceber essa formação de colunas, né? Um arco com acabamentos aqui dóricos, né? O coríntios, né? Digo coríntios, acabamento coríntios, e arcos romanos, né? Que servem para distribuir o peso e até hoje estão de pé lá naquela cidade, né? Vamos ver agora, fora esse aspecto arquitetônico, né? O que a gente sabe de Esmirna. A palavra grega Esmirna foi usada na Bíblia na versão Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para traduzir a palavra hebraica mirra, uma substância resinosa usada para perfume para os vivos e também para os mortos, mirra. Sua associação com a morte pode estar relatando a situação sufocante que a igreja de Esmirna enfrentaria em breve. Como a mirra era produzida pelo esmagamento de uma planta perfumada, a igreja de Esmirna seria esmagada pela perseguição, emitindo um agradável aroma de fidelidade a Jesus Cristo. Bem, eu achei interessante isso, por isso estou compartilhando com vocês, porque a mirra era um componente que perfumava os vivos e também vinha a ser uma essência que era utilizada nos mortos, né, no embalsamento de mortos. A situação da igreja de Esmirna bem representava isso. Percebam que no texto seguinte, quer ver, o que o Senhor fala a Esmirna? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Eles estavam passando uma aflição, uma perseguição difícil. Estavam sendo esmagados pelo inimigo. Não estou conseguindo passar aqui os slides. Só um momento. Tá. Ser fiel até a morte, né, Jali? Pontos positivos. Era uma igreja fiel na tribulação. Ela era pobre financeiramente, porém, espiritualmente ela era muito rica. Estava constantemente sendo blasfemada pelos pseudo-judeus denominados da sinagoga de Satanás. Bem, havia pessoas ali religiosas que se diziam judeus e que perseguiam a igreja. Além da perseguição em função do Império Romano, havia esse contingente que teoricamente deveria ter aceito Jesus Cristo, e alguns até haviam aceito e se infiltraram na igreja, entretanto, faziam parte de um grupo antagônico ao Evangelho. Nos nossos dias, há grupos assim, que infiltrados na igreja se colocam contra o ministério, contra a oração, contra tudo que se coloca no sentido de aproximar a igreja do Senhor. É um problema sério que vivemos nos nossos dias. Devemos de enfrentar isso com fidelidade, com resiliência e orando sempre, porque é um perigo real nos nossos dias. E temos que cuidar para que nós não sejamos levados por esse grupo, porque às vezes a gente começa a falar coisas contra o ministério, contra a igreja, contra os irmãos que estão trabalhando, e acabamos nos associando à sinagoga de Satanás, mesmo sendo cristãos. Isso é um perigo real e que devemos buscar nos afastar disso. A terceira igreja, que é citada no texto de hoje, é a igreja de Pérgamo. Lá havia um altar de Zeus. É esse altar que está aqui. Está vendo esse altar aqui?
altar de Zeus transportado de Pérgamo para Berlim. Numa determinada época, ainda quando existia o Império Otomano, os alemães fizeram um acordo e transportaram esse altar todo que estava em Pérgamo, que é o altar de Zeus, transportaram para o Museu de Berlim. Muito doido isso, né? Lá na Alemanha existe, por exemplo, o Portal de Babilônia. Eles pegaram a porta de Babilônia e transportaram todo e montaram o Museu de Berlim. Isso é um troço estranho que os alemães gostavam de fazer. E em Brandemburgo, naqueles desfiles de nazista, eles construíram um local que é uma réplica do altar de Zeus, ali onde ficava Hitler e os seus colaboradores assistindo o desfile dos exércitos. Então você vê que ele levava muito sério esse negócio de culto aos deuses, né? E Hitler era doente mesmo, né? Então nós vemos aqui esse aspecto, esse altar de Zeus que foi transportado de Pérgamo para Berlim. Aqui também nós vemos aqui um anfiteatro. Muito interessante o aspecto desse anfiteatro. Vamos ler o Senhor fala à igreja de Pérgamo. Vamos ver o que o Senhor fala à igreja de Pérgamo. Ao anjo que está em Pérgamo, escreve: as coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conhece o teu lugar em que habitas, onde é o trono de Satanás. E conserva o teu nome. Não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tem, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos, e praticarem a prostituição. Outro assim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem te ouvir, tu ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém? Vamos então agora ver o que eu separei sobre a igreja de Pérgamo. Antipas. Antipas foi um cristão que semeou o evangelho do Senhor Jesus em Pérgamo. Ainda no primeiro século da era cristã, foi condenado à morte porque negou o culto ao imperador e a Roma, onde milhares de cristãos já haviam sido vitimados. Antipas foi assado vivo dentro de um touro de bronze no altar de Zeus. Então havia esse trono, esse altar no templo de Zeus, e esse touro de bronze, e isso era uma prática, colocar o camarada aqui dentro e assar ele dentro desse touro. Gente, uma morte horrível teve nosso irmão Antipas. Morte horrível, morte horrível. Por isso, nós vemos a palavra com muita presteza dizer: quem tem espíritos, ouça com os espíritos das igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que, como maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Era um incentivo à igreja de Pérgamo, que sofria terrivelmente com a perseguição, e já tinha tido o seu primeiro crente, aquela pessoa que tu pegou o evangelho sendo queimada no forno, em amor ao Senhor Jesus. Pontos positivos. Ela não negou a fé apesar da presença de Satanás. É chamado trono de Satanás. Então, apesar de tudo, não negou a fé. A igreja nos nossos dias que então não tem negado a fé, como nossos irmãos muçulmanos que estão em países de nossos irmãos que estão em países muçulmanos, países difíceis onde as pessoas são decapitadas, mas eles permanecem fiéis. Eles não negam a fé. Temos tido mártires ainda hoje, como Antipas, a fiel testemunha.
e era perseguida constantemente por falsos judeus. Mas havia um problema. No seu meio havia pontos negativos. Ela sustentava alguns que defendem as doutrinas de Balaão. Balaão, um personagem profeta do Velho Testamento, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, primeiro, ele não conseguiu esse intento de ir naturalmente lá amaldiçoar, recebeu dinheiro para isso, porque a gente conhece a história da mula de Balaão. Ela se rejeita porque havia um anjo no meio da jornada para tirar a vida de Balaão. Depois, ele vai até o monte e quando ele vê o povo de Deus, ele abençoa. Balaque fica furioso. E ele abençoa novamente. Balaque fica furioso. E ele abençoa novamente. Balaque fica furioso com ele, porque ele não podia amaldiçoar quem Deus bendisse. Só que ele propõe fazer ele fala para Balaque, ele orienta Balaque que uma maneira de destruir o povo de Deus, de tirá-lo da presença do Senhor, é fazer eles se afastarem do Deus verdadeiro. E isso acontece em Baal-Peor, né? Eles colocam umas moças lá muito bonitas que convidam eles para o culto de Baal, o povo vai e há uma praga no povo de Deus. Balaão sabia que não dá para amaldiçoar diretamente o povo de Deus, mas ele propõe um plano, e esse plano é dissuadir o povo de Deus de servir a Deus. Há muitos nos nossos dias que sustentam a doutrina de Balaão. Vem alguém trabalhando na igreja e começam a dizer que essa pessoa está exagerando, que essa pessoa está... E começa a colocar palavras de desânimo. Palavras de desânimo. Por que você se dedica tanto, por exemplo, a tal atividade, a missões? Outro poderia fazer isso. Por que você se dedica tanto à cantina? Outra poderia fazer isso. Por que você se dedica tanto ao Ministério da Educação? Tantos poderiam fazer isso. Começa a querer desanimar o povo de Deus. Tirar o povo do serviço do Senhor. Ou, quando não, começam a falar das estruturas denominacionais. Eu sei que nossas estruturas são falhas. Mas a gente que, por exemplo, começa a falar contra missões, contra a junta de missões, olhe por missões, trabalhe por missões, escreva para missões, reclame daquilo que não está correto nas assembleias convencionais, mas não podemos destruir aquilo que foi realizado com tanto trabalho, tanta oração daqueles que nos antecederam. Mas nós temos crentes assim, que defendem a doutrina de Balaão, que defendem, por exemplo, que nós não temos que contribuir com a igreja, que defendem que, por exemplo, que nós não temos que ajudar os pobres. Tem até aqueles que acham que a gente não deve dar mais alimento para morador de rua, porque eles têm que se virar. É complicado os dias de hoje. Tem, então, muitos que sustentam a doutrina de Balaão. E, por conseguinte, nicolaítas, pessoas que se desviaram, mas às vezes são no nosso meio se fingindo como um dos nossos. Bem, nós vemos a palavra. E, por último, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, o texto é o seguinte, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A igreja de Tiatira está escrito o seguinte. O anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos de chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós já estudamos que os olhos, como chama de fogo, são olhos que tudo entendem, prescutam até o interior. E o bronze polido no pé significa juízo. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas obras são maiores que as primeiras. Tem, porém, contra ti que toleras uma mulher chamada Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, e não somente ensine, mas também seduz os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, todavia ela não se arrependeu da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós, os demais de Tiatira, e tantos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como diz, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai que tendes até que eu venha.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, vamos apresentar mais uma parte. E por último, a igreja de Tiatira, que nós temos ruínas, poucas ruínas que sobraram de Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços. Como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Os pontos positivos de Tiatira eram amor e serviço. Ela tinha um amor profundo, ela tinha um serviço operoso, ela tinha fé e paciência na tribulação. E as suas obras eram maiores que as primeiras. Entretanto, havia um problema. Ela tolerava Jezabel, falsa profetisa que ensina e engana o povo de Deus. Jezabel representa a idolatria. Jezabel trouxe a Israel o culto de Baal e perseguia os profetas do Senhor. Há um perigo muito grande em abrigarmos Jezabel em nossas igrejas. Existe Jezabel em nossas igrejas? Existe. Se houver pessoas que induzem o povo de Deus a idolatrar, por exemplo, um político, é um erro completamente antibíblico. Se leva pessoas a idolatrar personagens cristãos, o pastor, o bispo, o padre, o papa. É algo antibíblico, porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus. Se há pessoas que idolatram outros caminhos, caminhos de mistério, como há nos nossos dias vários caminhos de mistério, como Rosa Cruz, maçonaria, e idolatram isso acima até do Senhor Jesus. Isso é algo que engana e tira a fé e adoece a fé do povo de Deus. Aí vinha até, inclusive, crentes que defendiam a doutrina de conhecer as profundezas de Satanás. Nós devemos conhecer as profundezas de Deus. Se alguém me pergunta sobre demonologia, digo, não, eu estudo a Deus, eu quero saber de Deus, não quero ficar sabendo as profundezas de Satanás. Eu quero saber sobre Jesus. Mas a igreja de Tiatira, então, incorria nesse perigo da idolatria, e essa idolatria pode ser de homens, podia ser de pessoas, podia ser, porque naquela época se adorava o imperador, e alguns estavam induzindo-os a adorar o imperador. João não podia falar disso abertamente, ele dizia, não tem nada a ver, é só você queima um incenso lá, diz que se é do Senhor, está tudo certo. E nos nossos dias tem muita gente que diz, não tem nada a ver. Mas não se negocia a fé cristã. Ou você é servo de Jesus, ou você não é servo de Jesus. Não dá para servir a Jesus e servir a outros deuses. Jesus não aceita isso. A Bíblia não aceita isso. Então, essa igreja de Tiatira, apesar do amor, do serviço, da fé, da paciência e das últimas obras maiores que as primeiras, ela vacilava nesse aspecto. Gostaria de que nós pensássemos agora, para concluir, temos perdido o primeiro amor? Nós temos o mesmo amor que tínhamos quando entregamos a vida a Jesus? Se temos, precisamos retornar. Era o erro de Éfeso. Temos adotado as práticas de Balaão, jogando armadilhas para fazer com que as pessoas deixem de servir a Deus? Isso pode acontecer no nosso meio. Temos nos desviado como o diácono Nicolau, que outrora tinha recebido uma missão tão importante no livro de Atos dos Apóstolos, mas agora é uma pessoa que apostatou da fé? Temos tolerado a idolatria da falsa profetisa Jezabel? Aqui está Jezabel, depois vocês corrijam, Jezabel.
Nós normalmente falamos que a nossa igreja é uma igreja que dá muitas oportunidades, mas nós não podemos dar oportunidade ao pecado, não, irmãos. A gente deve amar o pecador, mas repudiar o pecado na nossa igreja. Temos buscado as profundezas de Deus, ou temos, como alguns, buscado práticas secretas, ou como alguns em práticas secretas, buscado as profundezas de Satanás. A lâmpada não é para ficar escondida. Não deve haver no nosso meio nenhuma prática secreta, ou pessoas que buscam práticas secretas. Isso não é de Deus, irmãos. Temos sido exemplo no amor, e eu tirei isso das características das igrejas positivas que lemos. Ou melhor, características positivas das igrejas que estudamos hoje. Temos sido exemplo no amor, no labor, na perseverança. Temos amado, irmãos. Temos trabalhado. Há pessoas que parecem que estão dormindo no nosso meio, não fazem mais nada para Jesus e ainda reclamam das que fazem. Temos perseverado ou abandonamos a fé? Temos sido exemplo no serviço ou não fazemos nada para Jesus e ainda achamos que fazemos muito? Temos sido exemplo na paciência? Temos crescido com obras maiores que as primeiras? Temos mantido a fé em meio às perseguições e dificuldades que vivenciamos? Bem, irmãos, eu concluo a minha palavra dizendo que precisamos orar. Vivenciamos um momento em que a nossa igreja pode crescer muito, se nós olharmos para Jesus com firmeza e não permitirmos que outros assuntos nos tirem da presença de Deus, como estes que atrapalharam a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. Que possamos ter esses pontos positivos, mas que possamos tirar de nós esses pontos negativos. Sozinhos não conseguiremos. Só com Jesus podemos vencer todas as dificuldades e as nossas fraquezas, que são maiores do que nós sozinhos possamos vencer. Oremos e aproveitemos essa lição tão maravilhosa para o nosso crescimento espiritual. Eu agradeço e desejo a vocês um bom estudo.